Queridas irmãs, queridos irmãos, nossos ouvintes internautas, hoje nos toca comentar do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Sede Perfeitos, os bons espíritas e a parábola do semeador. Como vamos dizer, só a parábola já daria assunto para discutirmos aqui um longo período, nós vamos nos ater à parábola e depois vamos fazer algumas reflexões a respeito do item bons espíritas, né? A parábola do semeador, ela está contida em Mateus, no capítulo 13, versículos de 1 a 9. E lá nós encontramos a seguinte citação, né, da parábola. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade, e a terra onde haviam caído, aliás, as sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes cresceram e as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Diz-nos Frederico Kremer, no livro Jesus de Nazaré, uma narrativa da vida e das parábolas, livro editado pela FEB, que essa parábola é um marco na pregação de Jesus, porque até então ele havia se dedicado mais a ditos parabólicos, ou seja, as passagens mais curtas. E ele, percebendo que os apóstolos ficaram sem compreender bem essa parábola, ele buscou, então, explicar. Nós podemos entender que, se não me engano, é uma das únicas parábolas que Jesus a explica, né? E ele, então, diz o seguinte, escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por 1. Então, essa aí está, né? Aí está a explicação de Jesus, muito interessante para clarear também a nossa compreensão. Essa é uma parábola, sem dúvida, muito rica
e que fala diretamente a todos nós. É interessante que Jesus, ele representou a palavra de Deus como semente, né? Como a semente numa figura simbólica muito apropriada, porque nós vamos lembrar que a Galileia era uma sociedade agrária, né? E os contemporâneos de Jesus viviam no campo, portanto, eles sabiam muito bem do que Jesus estava falando, né? Trazendo a semente, trazendo a terra. E aí também, num outro simbolismo, nós somos essa terra, esse solo, né? Onde a semente é plantada. E o interessante é a gente observar o seguinte, ele menciona aí 4 tipos de solo, né? 4 tipos de solo. Mas, com relação à semente, ela é única. O solo é que é, nesse caso da parábola, a questão vamos dizer, do sucesso ou do insucesso da germinação, porque a semente é de excelente qualidade. Nós temos que entender que a semente é a palavra de Deus, é a lei de Deus para todos nós. Portanto, de excelente qualidade. A semente não tinha como, vamos dizer, não germinar, a não ser pelas características do solo. E com relação ao solo, então, somos nós. E também aqui no livro Jesus de Nazaré, uma narrativa da vida e das parábolas do Frederic Temer, ele citando Carlos Torres Pastorino, ele diz que a primeira, né, aquela semente que caiu ao longo do caminho, ela compreende, são aqueles que compreendem a palavra, né? Aqueles que não compreendem a palavra do reino de Deus, e o mal vem, ou seja, a ignorância desfaz o efeito desse ensinamento. São totalmente ignorantes e não têm condição de compreendê-la. Já a segunda é a dos que ouvem a boa nova, mas não têm preparo espiritual para com ela, e superar as dores e as tribulações. Os terceiros seria os que ouvem e gostam do ensino e se entusiasmam no primeiro momento, mas é como nós costumamos dizer, é quase que um fogo de palha, falta ainda vamos dizer assim, o senso moral ainda não está desenvolvido. E aí vem os espinheiros, que é o que ele diz, e abafa a semente. São esses espinheiros, são os interesses materiais, né? Esses, cada um vai depois para os seus afazeres, para o campo, para as suas atividades, e esquecem, né? Deixa a palavra do reino de Deus para um segundo plano. Então, esses são aqueles que simbolizam a terra no meio dos espinheiros, né? Que não foi, então, tratada, cultivada. E, por último, né, a quarta é a dos que realmente respondem aos apelos e o fazem em diversos graus, né? Uns produzem mais, outros menos, mas que já compreendem, que já têm condição de entender, né, os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Outro aspecto interessante a gente notar é que a parábola ela tem 2 momentos, o da semeadura e o da colheita, que é a irrupção do reino de Deus dentro de cada um de nós. Isso é muito importante a gente ter em mente, né? A semeadura, e precisamos de entender que a semeadura ela é feita aqui, no nosso plano material. Então, nós, hoje, que temos consciência, porque a doutrina dos espíritos nos traz essa consciência, é muito importante sabermos que estamos no nosso momento de semeadura, porque no plano espiritual, quando nós, que é a verdadeira pátria, né, de todos nós, mas que ainda somos espíritos em processo de evolução, necessitamos passar por essas experiências aonde colocamos em prática aquilo que na teoria nós aprendemos na dimensão espiritual, até chegarmos o dia na condição de espíritos perfeitos, onde nós, então,
estaremos totalmente sintonizados com o Pai, como Jesus está e esteve quando esteve entre nós, que ele disse, eu e o Pai somos uno, né? Quem me vê, vê ao meu Pai, né? Isso mostrando a sua condição de espírito perfeito. Mas até lá, nós precisamos destes estágios no plano físico para nossa semeadura, né? E também receber, aqui no caso, essa semente. E aí, nós precisamos entender que tipo de solo espiritual somos nós, né? Esse é o questionamento que nós precisamos fazer. Que tipo de solo somos nós? Nós somos solos inférteis, improdutivos, somos solos ainda, vamos dizer, que carece de um preparo muito grande, ou nós já somos um solo preparado para receber a semente, que é a mensagem de Deus em nosso coração. E outra questão que nós precisamos fazer é que tipo de solo também nós queremos ser, né? Isso é importante também nós fazermos esse questionamento, porque se eu aqui estamos falando do nosso livre-arbítrio, né? Porque nós temos essa liberdade, uma vez essa primeira questão nos identifica, faz com que a gente identifique que tipo de solo somos nós, principalmente se nós fizermos aquele mergulho, como fez Santo Agostinho, mencionado lá na questão 919 de O Livro dos Espíritos, né? Aquela reflexão que ele fazia todas as noites, todos os dias, né? Antes de dormir, e refletia se ele tinha agido bem, se ele tinha prejudicado alguém, né? O que ele precisaria modificar. Então, essa reflexão nós precisamos fazer, e também traçando um paralelo com os ensinamentos da mensagem de Jesus para a gente identificar que tipo de solo nós somos nesse contexto da parábola do semeador. Porque se nós formos aquele solo infértil, precisa que ele seja trabalhado, né? Precisa que ele seja, vamos dizer, arado, adubado, porque nós sabemos que hoje, mesmo vamos dizer, na vida física, digamos assim, na agricultura, os solos estéreis, os solos inférteis, através das técnicas agrícolas, e também que inclui a aeração, o adubo, né, a própria irrigação, você pode fazer um solo infértil tornar-se produtivo. Também nós hoje ainda representamos, de certa forma, esse solo infértil. Talvez se nós não estivermos naquelas três primeiras situações em que o solo, vamos dizer, não propiciou a produção dessa semente, o crescimento e a produção, vamos dizer, dessas sementes, mas nós podemos ser trabalhados para que cheguemos à condição de solos férteis, né? Nós sabemos disso. Somos espíritos criados imperfeitos, ou na expressão dos espíritos simples e ignorantes, mas perfectíveis. E cada encarnação nos oferece essa oportunidade. Por isso, nós estamos aqui, para ser trabalhado esses nossos sentimentos, para que nós possamos receber a palavra de Deus e ela se tornar, então, produtiva em cada um de nós. O Frederico Kremer, ele fala também que essa reflexão que a gente precisa fazer, essa introspecção, ela é muito importante porque ela evita que a gente caminhe na ilusão. E que há ilusões que são muito perigosas, que são catastróficas mesmo, diz ele,
que vem realmente nos colocar toda uma encarnação a perder. E isso, a doutrina dos espíritos, nos facilita muito esse entendimento. Ele diz aqui, ó, a doutrina espírita evita uma dessas, vamos dizer, dessas ilusões catastróficas, que é a crença de que nós somos apenas um corpo material, né? A doutrina dos espíritos nos fala, nos evita esse engano clamoroso, né? E quem disso se conscientiza, ou seja, de que nós somos espíritos encarnados aqui temporariamente para a nossa semeadura, vamos chegar no plano espiritual numa condição, pelo menos, sem as escusas de dizer que não sabia, que não poderemos alegar que estávamos iludidos diante dos erros ou dos equívocos, porque a doutrina dos espíritos nos esclarece sobre essa nossa condição. Somos espíritos encarnados com o objetivo de progredir. O objetivo da encarnação é o nosso crescimento, né, a nossa evolução moral, a nossa evolução também intelectual, e também contribuir com a obra divina naquilo que nos compete dentro da nossa condição que nós ainda nos encontramos. E aí nós vamos, então, voltar agora um pouquinho naquela questão lá dos bons espíritas que Allan Kardec coloca. E é muito interessante nós observarmos a sequência, né, que Allan Kardec encadeia esses temas. Quando ele traz previamente esse tema, os bons espíritas, que vem logo depois do homem de bem, lá no Homem de Bem, ele relaciona ali quase que, digamos assim, uma página de virtudes que esse homem de bem possui. E ele vai falar que, olha aqui, ó, ele começa o texto dos bons espíritas dizendo assim: bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que um é o mesmo que o outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, isso está bem claro, né, para todos nós, que a doutrina espírita ela vai nos facilitar a compreensão para trabalharmos as nossas virtudes e nos convertermos em verdadeiros homens de bem, né? E ela faculta isso de uma forma tão fácil, porque ela não depende de cultura, né? O vulgo, o leigo, como aquele letrado, ele pode compreender, porque o que ela exige mais é uma, vamos dizer assim, a inteligência, digamos assim, não é tão importante nesse aspecto para a compreensão da doutrina espírita. Ele diz aqui, ó, a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar de maturidade do senso moral. Então, para a gente compreender a doutrina espírita, nós precisamos isso. É tanto que Allan Kardec diz que há pessoas, às vezes, bastante inteligentes que têm dificuldade de compreender, e outros que, vamos dizer, não tiveram nenhuma, não têm estudos, até mesmo analfabetos, a compreendem muito bem, porque já tem o desenvolvimento do senso moral, que isso independe da cultura, digamos assim, ou do conhecimento do intelecto. É claro que sempre que é possível associar o intelecto ao moral, isso é que é o importante, a chamada evolução, né, mais completa das duas asas daquilo que Emmanuel coloca para nós, né? Então,
nós estudarmos a doutrina espírita é fundamental nesse processo para a gente ter uma compreensão melhor da nossa condição espiritual, para trabalharmos esse senso moral e podermos, assim, nos convertermos em solo fértil e produzir, digamos assim, essa semente dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Aqui nós vamos, Allan Kardec também, após ele traz uma explicação dessa parábola bem sucinta, e ele coloca assim, ó, no segundo parágrafo da sua explicação: não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais, e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem do que fatos curiosos. Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e tão indiferentes quanto eram. Então, ele está falando aqui daqueles que se preocupam mais, vamos dizer, poderíamos enquadrar aquelas 3 primeiras categorias naqueles que veem os fenômenos espíritas, ou que os leiam, ou que ficam sabendo, mas não se preocupam com o lado moral, estão mais preocupados com as suas curiosidades, né? Querendo que os espíritos lhes tragam novidades, comunicações, respondendo às suas questões de interesses materiais, né? E a gente sabe que isso, sempre, se nós questionarmos, nós vamos ter essas respostas, porque nós sabemos que estamos rodeados por espíritos de toda a natureza. E se o nosso interesse ele não é elevado, ele é um interesse que é voltado para os aspectos tão somente materiais, de curiosidade, não faltam aqueles espíritos zombeteiros que irão responder o nosso questionamento sem nenhuma preocupação se estão certos ou não, mas apenas para divertirem-se conosco. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque essa parábola também aborda os diferentes tipos de espírita, como nos coloca aqui Allan Kardec. Né? Ele ainda diz aqui, ó, os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios, esses também estão enquadrados naquelas 3 primeiras categorias. Só finalmente para os quais essas instruções são como semente que cai em terra boa e dá frutos, é que seria essa 4ª categoria de espíritas, ou de cristãos, né, conforme o próprio Kardec coloca lá no início do item os bons espíritas, porque o bom espírita e o bom cristão são a mesma coisa. E então está aí para as nossas reflexões essa parábola. Nós recomendamos, né, para internalizarmos isso aí, para que a gente possa fazer um esforço de colocar em prática esses ensinamentos tão claros de Jesus, essa parábola que traça para a gente orientações seguras, né, para que a gente possa se identificar que tipo de semente nós somos, né? Ou, aliás, nós somos, que tipo de terra, né, nós somos. Então, a gente precisa ter essa identificação. E, para finalizar, nós vamos também relembrar aqui, Allan Kardec, ele praticamente encerra esse item, os bons espíritas,
trazendo para nós uma colocação muito importante e muito conhecida de todos nós, porque ele sabia das nossas condições de espíritos ainda imperfeitos e dos nossos vícios e da nossa pequena aquisição ainda de virtudes, mas ele coloca lá de forma muito assim clara para todos nós, né, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, aqui, essa reflexão é muito importante para a gente ter em mente o seguinte: se nós ainda temos as nossas dificuldades, as nossas lutas, muitas vezes a gente ergue aqui, vence um obstáculo, mas cai ali na frente, que nós não venhamos a nos desanimar, porque o verdadeiro espírita é aquele que está lutando para a sua transformação moral, e é aquele que emprega todo o esforço para dominar as suas inclinações, mas para vencer, então, o orgulho, o egoísmo que tanta dificuldade nos traz. Então, se nós estamos nessa luta, nesse esforço, tudo isso será levado em conta quando nós chegarmos no momento da colheita, quando nós chegarmos do outro lado, no plano espiritual, e formos refletir como foi a nossa existência, como foi o nosso plantio, ou como foi o plantio dessa semente nessa terra que somos nós. Se nós representamos nessa encarnação uma terra fértil, ou uma terra, ou um terreno pedregoso, ou um terreno no meio dos espinheiros, ou naquele em que a semente não pôde nem ter a chance de germinar, porque os pássaros do céu vieram e a comer, ou seja, a ignorância não permitiu que ela nem pudesse começar esse processo de germinação. Que as bênçãos de Jesus nos envolva e nos fortaleça nesses momentos tão difíceis porque estamos passando, mas também tão importantes da nossa caminhada, onde estamos tendo a oportunidade de sermos testados sobre a qualidade desse solo que somos nós. Muita paz, muito obrigado, irmãos. Que assim seja.